buscamos e fazemos ao Senhor certamente não é fácil, né? Mas essa é a vontade de Deus. As crianças podem ir para as suas salinhas. Eu queria só pedir aos pais que deixem as crianças lá e voltem para não ficar pais nas salinhas. Se os professores precisarem, eles vêm chamar. E também não ficar ninguém lá na recepção, tá certo? Deixa só os atalaias lá, os diáconos aí me ajudem, para ficar só quem está trabalhando lá, porque às vezes eu estou recebendo reclamação, especialmente dos professores que ficam ali, o pessoal conversando e não ajuda, né? Na realidade atrapalha. Então, vão lá, deixem as crianças e voltem, tá certo? Vocês maiores aqui podem abrir aí suas Bíblias em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Hoje nós vamos estudar a última mensagem na carta de Paulo a Tito. Nós não vamos passar bem por essas saudações, vou pegar aqui o último trecho, Tito 3, 8 a 11. Foram 14 sermões que nós estudamos na carta de Paulo a Tito. Na semana que vem, com a permissão de Deus, nós estaremos iniciando a exposição da carta aos Hebreus. Vamos ficar até o final do ano estudando essa carta e eu acho que nós vamos aprender muito também, né? Tá funcionando aqui? Beleza. O tema que nós vamos estudar hoje é o chamado à obediência e o preço da tolice. Nós vamos ver hoje apenas aqui em três versículos, que é muito interessante, na realidade, 4 versículos. Muito interessante o que Tito vai nos ensinar aqui nesses 4 últimos versículos, como se fosse o último ensinamento ali de Paulo para Tito. Diante de tudo aquilo que nós vimos, diante de tudo aquilo que ele já ensinou, a igreja, como a igreja funcionaria, a implementação de pastores, o discipulado, caminhada de uns com os outros, a vida fugindo da impiedade, mostrando a nova vida em Cristo. Hoje nós vamos ver um último ensinamento, um último comando de Paulo para Tito. E nós vamos ver o chamado à obediência e o preço da tolice. Não sei quantos de vocês conhecem essa senhora, conhecida como Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Essa Margaret Thatcher, ela exerceu o cargo de primeira-ministra no Reino Unido nos anos de 1979 a 1990. Ela foi a primeira-ministra com maior período no cargo durante o século XX. Foi a primeira mulher a ocupá-lo. Thatcher também era conhecido, como eu coloquei ali, né, pela alcunha de Dama de Ferro, dada por um jornalista soviético e que se associou ao seu estilo de vida, né, por causa do jeito que ela lidava, os discursos ali bem inflamados, o modo de lidar realmente, lutar pelos seus ideais, ficou conhecida como a Dama de Ferro. Thatcher introduziu uma série de iniciativas políticas, econômicas, destinadas a reverter o alto desemprego e as dificuldades do país na sequência de uma recessão. Ficou marcada na história por um período difícil que ela assumiu e pelo que ela conseguiu fazer ali no Reino Unido, né? Um excelente termo. O discurso de Margaret Thatcher na Conferência do Partido Conservador de 1980, depois que ela assumiu ali como primeira-ministra, ela fez um discurso. E em um momento de alta inflação e agitação social no Reino Unido, Thatcher proferiu um discurso inflexível, ou seja, um discurso difícil, defendendo suas políticas econômicas. Em resposta aos críticos e às críticas que ela estava recebendo, aos pedidos de mudança de rumo, ela declarou com firmeza o seguinte: a frase que ela disse naquele discurso da conferência: para aqueles que esperam por uma reviravolta, digo-lhe, deem a volta, a senhora não está para dar volta. Se vocês quiserem um governo diferente, vocês deem a volta, era o que ela estava dizendo, e vão embora. A senhora aqui não vai dar a volta, eu vou seguir nesse caminho. Essa demonstração de determinação que lhe rendeu esse apelido, exatamente como nós conhecemos como Dama de Ferro, marcou um ponto de inflexão em sua liderança. Ela era muito dura. Para muitos, esse discurso de Thatcher certamente seria visto hoje como um extremismo. Se fosse nos dias de hoje, ela fizesse esse discurso com as informações que a gente tem, possivelmente a repercussão seria ainda maior. Um discurso duro e inflexível e até mesmo, como muitas pessoas chamam, extremista, né? É algo muito parecido com o texto que nós vamos ver hoje. Paulo ele vai usar essa última ordem para Tito
para lidar com um assunto bem difícil da igreja. No entanto, ele lida de forma muito direta. Ao concluir a parte de orientações dessa carta, Paulo fez uma chamada para Tito lidar com seriedade em alguns assuntos. Ele precisaria ser sábio, chama Tito a lidar com dureza. O discurso de Paulo aqui, a ordem de Paulo para Tito, é uma ordem muito dura, como nós vamos ver. Eu vou gastar um pouco mais de tempo no capítulo 3, mas nós vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Recapitulando um pouco o que nós estudamos, aquela era uma igreja feita de uma ilha na realidade que continha muitas igrejas novas. Essa foi a causa de Tito ficar lá em Creta, como nós vemos ali no capítulo 1, versículos 5 ao 9, que Paulo ele deixa Tito em Creta para pôr ordem às coisas na igreja que ele tinha deixado. Nos versículos 10 ao 16, ainda no capítulo 1, existiam falsos mestres trazendo confusão e buscando confundir o povo, e Tito precisava ensinar o que estava de acordo com a sã doutrina. Tito também precisava treinar o povo para crescer em maturidade. Nós vemos isso no capítulo 2, como estudamos, as mulheres mais velhas ensinando as mais novas, os homens ensinando os mais novos, os jovens crescendo também ali em maturidade. E essa orientação final é porque possivelmente, nós vamos ver que essa orientação final, de forma até meio dura de Paulo, é porque possivelmente ainda existia confusão no meio das igrejas, aonde eles estavam lidando com discussões sem sentidos, alguns até causando divisão, por isso a dureza de Paulo nesse trecho, como nós vamos ver aqui. Vamos ler o trecho aí, Tito capítulo 3, os versículos 8 ao 11, a palavra de Deus diz assim: Fiel é esta palavra, eu quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, mais uma vez nessa manhã, que a tua palavra faça efeito nos nossos corações. Assim, Deus, como foi até mesmo difícil para mim estudar esse texto, de ver a dureza, até mesmo aqui a seriedade com que Paulo lida com aquela igreja, aquelas igrejas novas, que o Senhor também nos ajude a fazer uma reflexão de como podemos proteger a nossa igreja local, desse assunto e dessas dificuldades que causam divisões, muitas vezes nas igrejas. O Senhor nos ajude a refletir, a pensar e usar isso, Deus, como proteção para o nosso povo aqui no Eusébio. Receba a glória, receba a honra e o louvor na pregação dessa palavra, que eu possa me esconder atrás do Senhor. Que, assim como o Senhor prometeu, que o Senhor ensinaria aquilo que nós precisávamos aprender e nos lembraria as verdades que precisávamos lembrar. Que o teu Espírito faça isso nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que nós vamos ver nesse trecho aqui, se eu pudesse resumir para vocês aí naquilo que nós chamamos de grande ideia, a firmeza na palavra livrará os salvos das conversas tolas e protegerá a igreja contra os facciosos. A firmeza na palavra livrará os salvos das conversas tolas e protegerá a igreja contra os facciosos. A primeira coisa, então, que nós vemos depois que Paulo ele termina aquele trecho ali mostrando a salvação, que aqueles irmãos saíram de uma vida perdida, de uma vida tola, uma vida sem sentido, e agora eles são salvos, eles são novas criaturas, como nós vimos nos versículos 4 até o 7. Depois que termina isso, Paulo, então, ele introduz uma afirmação aqui que é muito interessante, que ele diz: fiel é esta palavra. Aqui nós vamos ver, então, a firmeza na palavra para os que creem. Olha o que ele vai dizer aí. Fiel é esta palavra. Paulo conclui a parte anterior, onde ele falou com aqueles irmãos cretenses que eles deveriam viver de forma nova, deixando o passado deles, a forma como eles viviam lá atrás. Ele conclui, então, afirmando que aquilo que foi ensinado é verdadeiro. Ou seja, é digno de confiança. Paulo não estava ensinando apenas coisas que vinham na cabeça dele.
mas a palavra que vinha de Deus era vindo por meio de Paulo, era de forma autoritativa para aquelas igrejas de Creta e também se tornaria autoritativa para as igrejas que viriam, inclusive a nossa. Então Paulo está dizendo: ei, Tito, fiel a essa palavra que é digna de inteira aceitação, como algumas versões vão dizer. Essa palavra é digna de inteira aceitação. Aqui eu não estou falando qualquer coisa, qualquer besteirinha. O que eu estou falando aqui é que vem da parte de Deus. E aí ele diz: eu quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas para os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Falar ousadamente é a ideia de Paulo estar dizendo para Tito falar com ousadia, com ordem, aquilo a qual ele tinha ensinado. Ele está dizendo: Tito, seja ousado no ensino. Possivelmente, como nós já aprendemos, uma igreja cheia de pessoas novas, cheia de costumes difíceis, pessoas vindo ali do meio ímpio. Então, Tito está aprendendo por meio de Paulo que ele iria ter que ter ousadia no ensino, de ensinar as verdades sem temer, sem tremer. Enquanto Tito ensinava com ousadia aquelas verdades sobre o coração do evangelho, os que criam iam crescendo em dar bom testemunho e mostrando isso para os perdidos. Olha o que ele vai dizer: para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Como nós já estudamos, Paulo ele repete várias vezes essa ideia de boas obras, né? A ideia de boas obras, como nós já vimos, a ideia de fazer coisas boas e belas. É aquilo que eu faço, eu reflito para os perdidos e eles veem Cristo na minha vida. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. A ideia aqui é que quando os cristãos dão um testemunho, todos são beneficiados. Você já percebeu uma coisa? Que quando você dá uma tropeçada, a pessoa diz logo: rapaz, é que tu é crente. Né? O acusador vem logo na cabeça. E é que tu é crente. E de quebra, se você dá um mau testemunho e a pessoa conhece a sua igreja, o que vai acontecer? Rapaz, ele é crente lá da igreja de Eusébio. Então, isso aí afeta todos de forma ruim. No entanto, por outro lado, aqueles a qual dão um bom testemunho e fazem a vontade de Deus, eles também beneficiam a todos. Se o nosso mau testemunho alcança muitos, o nosso bom testemunho também é possível de beneficiar nós, claro, servindo de um caráter aprovado, mas também aqueles que nos rodeiam. Olha, a igreja desse aí é confiável. Né? A forma como você se porta pode ser visto na sua vida e isso, de certa forma, vai também beneficiar a sua igreja. A verdade da palavra de Deus deve ser propagada com ousadia. Esse certamente é o papel primário dos ministros, né? dos ministros do evangelho. Aqueles que são chamados a pregar o evangelho, pastores, líderes, professores, eles têm que pregar de acordo com a palavra. Não tem que fugir, como nós vimos isso aí há umas 2 semanas atrás. Mas é certo que todos aqueles a qual o Senhor chamou para segui-lo têm essa mesma obrigação. Talvez você lembre do texto, né, da grande comissão, que nós tanto conhecemos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só o que ele diz aí: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E é isso que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Então, se você é um discípulo de Jesus, você tem a obrigação também de fazer discípulos. E de quebra, você vai ensinar o quê? Aquilo que Jesus. Nós não estamos para ensinar técnicas, nós não estamos para ensinar coisas mais novas, ficar atualizando as coisas aí, como os pastores agora estão falando de atualizar a Bíblia precisa ser atualizada, ela não precisa. Nós precisamos pregar o Evangelho, ensinando a guardar aquilo que Jesus nos disse. Nós podemos pregar a palavra como ela é. O processo de fazer discípulos está intrinsecamente ligado à proclamação das verdades do Evangelho. É por isso que nós vemos aqui a firmeza na palavra de Deus para os que creem. Paulo está chamando e dizendo: fiel a esta palavra, quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. E de quebra, quando eles se empenham na prática de boas obras, propagando a palavra de Deus, isso vai beneficiar a todos. Se por um lado é sábio se firmar e propagar a palavra de Deus com ousadia, por outro lado também
Paulo encoraja Tito a fugir uma vida de tolice. E aí é onde nós, segundo o nosso... No versículo 9, ele chama Tito a ensinar o povo a viver uma vida de sabedoria, ensinando o povo realmente a dar um bom testemunho. Mas, por outro lado, ele vai dizer, olha só o que ele vai dizer, como começa o versículo 9. Evite discussões tolas, genealogias controversas e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite. A palavra aqui é literalmente, rapaz, se está acontecendo esse tipo de debate sobre essas besterol de lei, né, como acontecia na época, a lei ainda serve, não serve? O judaizante ali querendo angariar o povo, dizer que não, peraí, vocês agora são crentes, mas vocês ainda precisam guardar a lei. E ficava aquela discussão. Paulo, ele, onde tiver essas discussões aí, ó, é literalmente, tu sai do meio, afasta. Você não precisa estar o tempo todo debatendo com esses falsos profetas. Eles estão aí tentando enganar o povo. Nós vimos no contexto, eles estão lá tentando dentro da igreja. Paulo precisaria encorajar Tito para que ele defendesse o evangelho, mas ele não precisaria entrar nessas discussões tolas. Paulo dá um encorajamento interessante aqui a Tito. Olha só, para nós, inclusive hoje, né? Nós estamos numa época de internet, é debate, é conversa, é coisa nova todo dia para todo lado. Em alguns momentos, você não precisa mostrar que sabe tudo. Você pode simplesmente silenciar e sair. É o que Paulo diz para Tito aqui. Tito, ele não está dizendo assim, ganha esses falsos profetas. Ele não diz, Tito, vai lá, mas parte para cima. Nós vamos lá, nós somos calvinistas, né? Então nós precisamos destruir os arminianos no debate. É isso. Paulo está dizendo aqui para Tito, é justamente o contrário. Sabe esse tipo de discussões tolas? E aí Paulo é bem pesado, né? Ele chama discussões tolas, não serve para nada. Ele diz assim, evita. É literalmente, saia do caminho, mover-se para o lado. É isso que significa essa palavra. Fuja desse tipo de debate. Pergunta que Tito poderia fazer a outra pessoa, mas por que, Paulo, que eu não posso debater? Paulo responde, né? Paulo, direcionado pelo Espírito, ele diz, porque são inúteis e sem valor. É simples. O que significa inútil e sem valor? Inútil é algo que não traz proveito nenhum. Literalmente não ajuda em nada. É um tipo de discussão que você não vai crescer. Você não vai ser beneficiado e nem vai beneficiar outros. Sem valor. É sem valor, é literalmente sem propósito. Fútil ou sem conteúdo. Você fica ali um tipo de discussão que é infinita e uma pessoa diz uma coisa, outra diz outra, e ali vai lá e daqui a pouco, foi o que aconteceu. Vocês cresceram em quê? Quem foi que ganhou alguma coisa? Ninguém ganhou. Eu conheço poucas pessoas, vou falar agora nos nossos dias, que conseguiu convencer alguém a ser um calvinista, um arminiano, um cessacionista, um continuista por meio de debate besta. Conheço pouco. E eu não estou dizendo aqui que isso não tem lugar para discussão. Tem lugar. Tem lugar para discussão. Claro, a gente faz seminário, eu amo teologia e eu gosto de estudar, eu estudo, eu leio sobre isso, porque senão eu jogaria fora tudo que eu estudei em seminário, não valia a pena. Eu acho que tem lugar. Agora, quando isso passa para tolice, simplesmente eu quero mostrar que eu sei mais, eu sou melhor. Não, peraí, mas tu é arminiano, tu vai perder a salvação, então te vira. Eu quero mostrar que eu sou melhor. Isso é tolice. É o que Paulo está dizendo para Tito. Tito, foge dessas tolices. Isso aqui é algo interessante. Se a propagação da palavra com ousadia, como nós ora, se a propagação da palavra com ousadia traz benefícios para todos, as discussões por assuntos tolos são simplesmente inúteis e sem valor nenhum. Propaga isso aqui, a palavra, a verdade do evangelho, ela é digna de confiança. Essas discussões tolas tu deixa de lado. O autor Hans Burke, ele comentando esse texto, ele diz o seguinte: quando a igreja somente se preocupa consigo mesma e vive em discórdia nas próprias fileiras, em vez de praticar boas obras que sejam úteis para todos, eles brigam com palavras que são inúteis e distantes de toda a realidade. Sua prática é um estrondo vazio. Tá lá, o pessoal brigando, calvinista, arminiano, isso, aquilo, outro, aquilo outro. Quem é que tá ganhando?
O evangelho foi propagado aonde? Para quê? Como? Isso aqui é muito interessante para nós, meus irmãos. Nós estamos numa época de muita informação, muita coisa acontecendo. Obviamente que todas as igrejas, e a nossa não é diferente, tem sua confissão de fé, tem suas convicções, nós vamos seguir, vamos ficar firmes nela. Mas que a gente tem isso, não precisa a gente estar brigando por causa disso, né? Não, o fato de que, tipo, ó, você chegou aqui, você conhece, sabe que a gente crê, aí vai ficar o outro. Não, eu penso isso, eu penso aquilo, eu penso aquilo outro. Isso é tolice, é o que Paulo está dizendo aqui. Isso é tolice. E escrevendo a Timóteo, nesse mesmo contexto, Paulo é ainda mais duro. Quando ele escreve a Timóteo, no 2 Timóteo 2,16, ele diz: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Lembra que nós estudamos hoje na EBD sobre impiedade? Lembra que nós vimos hoje que impiedade é você não levar em conta a Deus? É exatamente o que acontece com esse tipo de pessoa. Enquanto eles estão discutindo ali, levando em conta esse tipo de falatórios inúteis, profanos, eles estão avançando na impiedade. Paulo diz que as pessoas que vivem nesse tipo de falatórios são pessoas que estão vivendo longe do temor do Senhor e cada vez mais crescem em impiedade. Os cristãos devem exercitar-se, ou seja, se esforçar, como nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Esforça-te, exercita-te na piedade, como ele vai dizer. A ideia ali de exercitar, a palavra é ginásio, de onde vem a palavra ginásio, ou gym, né, academia. A mesma palavra, ou seja, crescer em piedade requer esforço. E nós gastarmos esforços para crescer em piedade, isso vale a pena. É o que Paulo diz, ó, a piedade, ela tem recursos ou proveito para essa vida e para que há de vir. Aí você, quando gasta esforço em conversas tolas, discussões, falatórios inúteis e profanos, você está avançando e crescendo em piedade. Cristãos têm que gastar esforços nos lugares corretos, nas brigas corretas. Nós precisamos escolher de forma certa quais são as brigas que nós vamos lutar. Nós vamos proteger a igreja, nós vamos proteger a doutrina correta, vamos. Mas nós brigarmos por causa disso é tolice. Não ter sabedoria em não saber lidar com forma madura quando você pensa diferente do outro. Paulo está chamando a gente de tolo. Essas discussões trazem um perigo ainda maior. E aí é onde eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui. O apóstolo Paulo, então, ele chama Tito ali no versículo 8, a gastar tempo, esforço com a pregação da palavra. Diante disso, então, ele chama Tito, se afasta. Aparta desse tipo de discussão besta que não traz proveito algum. Mas por que Paulo, então, se preocupa com isso? Porque a consequência de uma igreja a qual fica defendendo uma coisa A, ou B, ou C, ou D, a consequência disso vai ser divisões na igreja. E é por isso que, como eu falei lá sobre o discurso de Margaret Thatcher, né, no começo, ela é um discurso duro. Esse discurso aqui também que Paulo vai fazer é um discurso duro. E é um discurso meio que, se você pegar, Paulo é bem mais intolerante. E Paulo é bem mais duro, claro, né? O nosso Senhor Jesus, ele era perfeito. Mas Paulo, ele é bem direto em resolver essas questões. Olha o versículo 10. Evite a pessoa que provoca divisões. Depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Aqui então nós vemos, Paulo trata com seriedade o perigo daqueles que causam divisões. Evite a pessoa que provoca divisões. Evitar é diferente daquela palavra que nós acabamos de ler no versículo 9, é outra palavra. Evitar aqui, nesse contexto específico, nessa frase, ela significa literalmente você está longe. Apartar é a ideia de você pegar aqui, tem algo que não está prestando. Você pega, arranca e aparta, tira de fora. Paulo está sendo bem duro realmente aqui. É estar longe, é retirar de perto a pessoa que causa divisão.
Que causa divisão aqui, a palavra para essa causa para que causa divisão, a palavra herético, é de onde vem a palavra herege ou herético. A gente pensa hoje na palavra herege como aquele que prega falsa doutrina, né? Alguém que está só ensinando ali um falso ensino. Mas para Paulo aqui, aquela pessoa que causa divisão, ele leva tão a sério como herege. Aquela pessoa que trata um irmão diferente ou que está tentando ali ganhar o irmão por seu lado, tentando ali causar divisão na igreja, ele é levado tão a sério como um herege. Esse tipo de pessoa aqui que nós vemos, no meio da igreja ali, certamente não era um tipo de falso profeta, porque Paulo já lidou com os falsos profetas lá atrás. Isso aqui possivelmente era irmãos mesmo da igreja. E aí a gente pode pensar que isso é um tipo de pessoa que nunca estava satisfeito com as decisões possivelmente que Tito estava tomando. Tito chegava lá, mas quem é tu? Chegou agora, vai querer falar essas coisas aqui para a igreja? Tipo de pessoa que discorda com tudo. Se não tem os seus desejos atendidos, peraí, dá certo não, causa divisão. Esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que sempre quer ser ouvido e sabe de tudo. Sempre quer dar a sua opinião e acha que a sua opinião é a final. É geralmente esse tipo de pessoa que divide e causa nós contra ele. É vocês contra eu. Se não concordam comigo, não serve para ser o meu irmão ou irmã. É isso aqui que Paulo está levando a sério. Paulo está pegando muito pesado em chamar esse tipo de pessoa de literalmente herético. A ideia dessa palavrinha significa uma pessoa facciosa, que traz realmente perigo à vida da igreja, que seleciona, concordarão comigo, estão comigo. Aqueles que não concordam, a gente rejeita. Costumam tomar um caminho diferente. Paulo é muito duro, meus irmãos, nesse discurso. Paulo é muito duro. É por isso que ele diz, ó, esse tipo de pessoa, seja ele quem for. E aqui ele não está falando só de heresia, não. É tipo, eu gostaria que a coisa fosse dessa forma. Não, mas eu gostaria que fosse assim. Aí você está lá, tem um grupo A, o grupo B, e vocês estão causando desanda da igreja. A ordem de Paulo aqui é que esse tipo de pessoa eles precisam ser tirado da igreja, cortado da igreja. Literalmente, olhando Mateus 18, expulso da igreja. Talvez vocês nunca tenham visto ninguém ser expulso da igreja por ser faccioso, né? Mas se a gente for levar a sério o que Paulo está dizendo aqui, a gente deveria fazer isso. O pastor Tiago Albuquerque comentando, achei muito interessante quando ele fala aí, sim, o espírito divisivo é aquele que mina os relacionamentos, destrói as reputações, concentrando-se nos erros, alegrando-se nas derrotas dos outros, invejando o acerto e não desejando a ascendência dos outros. É aquela coisa, eu estou dentro da igreja, mas eu torço para que aqueles que são meus, eles avancem. Quando o fulano lá dá ruim, aí eu fico aqui só na minha, comemoro aqui embaixo. E aí você pode pensar em vários exemplos. Rapaz, tu viu o que a líder de ministério fez? Ou o líder? Olha aí. Rapaz, esse povo é doido. Como é que o pastor bota uma pessoa dessa no ministério de louvor, no ministério infantil, no ministério de mulheres, homens e tal? Rapaz, esse pastor é doido. E aí fica lá, respingando, um canto e no outro. Rapaz, como é que toma essas decisões? Acho que a gente pensaria melhor, a gente sabia melhor. Eu acho que assim é melhor. Fulano faria melhor. Sempre isso. Sempre essa coisa. Nunca nenhum faccioso, preste atenção no que eu vou falar para você. Nunca nenhum faccioso vai chegar para você com um discursozinho ruim. Vai ser sempre aquela coisa. A gente está pensando no melhor, né? É o melhor, pastor, para a igreja. É o melhor. Já ouvi muito isso. Já ouvi muito isso. O tipo de pessoa nunca está satisfeito com nada. Sempre tem críticas. E aqui eu, não, aqui eu quero fazer uma observação. Não estou dizendo que pastores, líderes e quem quer que seja não é passível de crítica. Ninguém aqui é infalível, certo? Agora, o tipo de observação e discordâncias críticas quase sempre é feito com o intuito de angariar pessoas para si. É isso que isso aqui significa. A gente está vendo mais do que nunca, né?
tá na moda, facções, né? Esse negócio aí. Antes a gente via isso como uma profissão, né? Você tinha facção que fazia roupa. Agora não, é outra coisa. Então o que é que eles fazem? Estão querendo ver quem é mais poderoso. Não é isso não? Que a gente está vendo? Isso não pode acontecer na igreja, meus irmãos. A igreja não pode existir esse tipo de coisa. É por isso que Paulo está lidando muito sério com esse assunto. Ele podia ter deixado passar isso aqui, mas é interessante que ele deixa para o final. E ele lida com muita seriedade com esse assunto. Pastores e líderes e qualquer outros podem receber críticas. Mas quando isso é feito direto para eles, que são os líderes da igreja local. Você tem alguma crítica para fazer da igreja? Venha fazer para mim, que eu sou o pastor. Pastor Timóteo, que é o outro pastor. Você tem uma crítica para fazer ao ministério de louvor, infantil, de homens? Você sabe quem são os líderes. Vá lá. Qualquer pessoa que chega para você dizendo com forma de querer organizar a coisa, e você pergunta, você já falou com o pastor? Você já falou com o irmão? Se ela disser assim, não, pois eu não quero saber, meu irmão. Eu não quero conversa sobre isso. Eu não tenho nada a ver. É esse tipo de tratamento que a gente deveria dar. E isso eu ainda estou sendo maleável, eu ainda estou sendo legal. Porque o conselho de Paulo, para nós líderes, usando aqui a pessoa de Tito, é: olha, esse tipo de pessoa dentro das suas igrejas, eles precisam ser excluídos daí. É um tipo de pessoa perigosa. Lidando em nível de igreja, isso precisa ser levado mais a sério. E é aquela coisa, nós nunca vimos uma pessoa ser excluída, eu nunca vi. Talvez você tenha visto isso. Eu nunca vi uma pessoa ter sido excluída porque causou divisão na igreja. Eu nunca vi. Ou pelo menos que estava tentando. Eu nunca vi. Mas é o que Paulo está dizendo aqui. Isso era o que a gente era, não. Isso é o que nós, Igreja Bíblica Batista do Eusébio, devemos levar em conta. É como eu sempre tenho dito, não só eu, mas eu e o pastor Timóteo. A gente sabe o quanto que fofoca, o quanto que difamação destrói uma igreja. E eu, como eu falei no começo, nós temos os tipos de briga que a gente compra. E esse é um dos que nós compramos, eu e ele. Então, como dizem, né? Aqui, difamador e fofoqueiro não se cria. Não se cria. A gente vai lidar com seriedade com isso. Se a gente souber, isso não é uma ameaça, isso é só o texto bíblico aqui. Se a gente souber tipo de fofoca, qualquer coisa acontecendo, eu vou chamar você para conversar. Como eu já fiz com alguns aqui. Eu não sou de. Desde quando eu não era crente, tá? Eu sempre fui assim. Resolver minhas coisas, chegar e falar. Então, se a gente souber, rapaz, pastor fulano de tal tá falando, é mesmo, beleza. Ei, vem cá, quero conversar contigo. E a gente resolve. E se não se arrepender, a ordem de Paulo é, você admoesta uma vez. Na segunda vez, traz para a Assembleia e ele tem que ser excluído. Isso é que Paulo está dizendo. Esse tipo de discurso aqui, meus irmãos, isso aqui não é um discurso, hoje em dia, não é um discurso tão popular. Mas, se Tito não ia ser popular, eu também não vou, né? Quero ser fiel à palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu queria que vocês me ajudassem, pensassem nisso aqui. Hernandes Dias Lopes, falando com seriedade também sobre isso, olha o que ele diz. Nada machuca mais a igreja do que aqueles que se apartam da verdade e vivem criando mal-estar, ferindo a comunhão, falando mal das pessoas e maculando a sua honra. Nada é pior para uma igreja do que isso. Eu, na quarta-feira, estava até falando sobre isso aqui. Não sei quantos de vocês já foram difamados, mas eu já fui. E é a pior coisa do mundo. Falar uma coisa ruim de uma pessoa e ser verdade, beleza, vai lá e resolva com ela. Agora, falar uma coisa que não é verdade, isso dói. É por isso que eu acho que as escrituras lidam com tanta seriedade com isso. E o pior vem depois. Olha o que Paulo vai falar sobre essas pessoas. Por que, que a gente deveria, então, Paulo? Ele respondeu lá, por que, que a gente não deveria se envolver em conversas tolas? Ele diz, porque são inúteis e não tem valor nenhum. Mas por que, que a gente deveria lidar com seriedade com esse tipo de gente? Olha como é que Paulo descreve esse tipo de pessoa. Presta atenção, isso é gente que está dentro da igreja, tá? Aqui, lá em Creta. Várias pessoas na igreja. Olha o que ele vai dizer, ó. Versículo 11. Pois você sabe, Tito, que tal pessoa está pervertida, vive pecando por si mesma e por si mesma está condenada. Esse tipo de pessoa é uma pessoa pervertida ou totalmente corrompida. Ela investe aquilo que é certo. Você já corrompeu algum arquivo? Ele não presta mais para nada, né? Quem já mexeu com a internet aí.
Vai tentar fazer, vai tentar recuperar, vai recuperar uma coisa meio ruim e tudo, mas é difícil. Ela vive pecando. É uma pessoa que não está seguindo o caminho para acertar o alvo. E aqui eu quero fazer um parêntese, tá? Nós temos que seguir o que as escrituras diz. Se a pessoa está pecando, a gente vai lá tentar restaurar por disciplina, né? No sentido de ir lá o irmão, depois a gente vai com outro e chama a igreja, a gente quer fazer isso. Mas a seriedade que Paulo está lidando com esse tipo de gente aqui é um povo que vive pecando. Ele está no mesmo pecado o tempo todo. Foi lá, demonstrou o cara, está vivendo em difamação. Daqui a pouco ele cai no mesmo pecado de novo. E você vai lá e demonstra a segunda vez, na terceira vez, meu irmão. Aí a gente precisa lidar com seriedade com o que Deus diz. Precisa ser tido como um fariseu e publicano, como a palavra de Deus diz, gentil e publicano. Paulo costuma ser mais duro com pecados que afetam o coletivo da igreja. Você já deve ter percebido isso, não sei, eu percebi. Quando esse sentido aqui, um pecado de difamação, um pecado de divisão, ele afeta a igreja toda. Lembra lá também quando lá em 1 Tessalonicenses que o pessoal não estava querendo trabalhar e aí estavam sendo presos para a igreja, o que Paulo diz? Se não trabalhe, que não coma. Preguiçoso aqui não. Então Paulo é bem duro com isso. Da mesma forma também 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, versículos 9 ao 13, ele é bem duro quando ele vai lidar com alguns pecados específicos também que fala do coletivo. A gente até pensa que quando Paulo está falando esse versículo aqui, ele está falando para pessoas incrédulas, mas não é. É para os de dentro da igreja, como você vê no contexto aí. Ele vai dizer assim, ó, ele já tinha escrito antes, e agora ele diz de novo, mas agora escreva a vocês que não se associe com alguém que dizendo-se irmão, por devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. No versículo 1 também, lá no capítulo 5, ele diz assim, eu estou sabendo aí, no meio de vocês, tem um homem que está se relacionando com a sua madrasta. O que Paulo diz? Expulse ele do meio do povo. Para ver se pelo menos ele se arrepende, né? Para ver se a alma dele é salva. São esses pecados coletivos que geralmente abarcam a vida da comunhão da igreja. Paulo costuma ser bem duro. O padrão para a disciplina será sempre a busca da restauração. Que ninguém quer trabalhar com espírito vingativo ou duro, ou simplesmente não deixar nem a pessoa se defender. Não é isso. Deus não está dizendo isso. O padrão de disciplina será sempre buscar restauração. Se possível, um longo processo, insistência e exortação de amor. Mas em alguns casos, manter a comunhão com aqueles que se dizem cristãos, mas afeta o testemunho da comunidade não será possível. É por isso que Paulo lida com seriedade aqui, com isso. Esse é um discurso bem difícil, meus irmãos, mas uma vez que nós estamos trabalhando, querendo fortalecer a vida da nossa igreja, e a nossa igreja é uma igreja nova, como a gente sabe, a gente precisa lidar com seriedade com isso aqui. Tenho visto muitos pastores, amigos meus. O próprio pastor Alan contava muito que ele perdeu 2 igrejas por causa de fofoca, né? E eu espero que isso não aconteça aqui, não. Com a graça de Deus, com a graça do bom Deus, eu espero que se alguém estiver lidando com esse tipo de sentimento, que se arrependa, que mude. Os discursos duros e esse tipo de tratamento certamente não seriam muito bem recebidos, como não é hoje. Um bocado de gente está com a igreja lotada aí porque estão recebendo um bocado de amor hoje. Eu sei disso. Talvez as igrejas levassem, se as igrejas levassem isso a sério, talvez uma boa parte dos membros seriam excluídos. Infelizmente, esse é um pecado desgraçado, sorrateiro. Das igrejas aí, a qual eu conheço, pastores que sofrem com isso aqui, se eles levassem a sério, talvez eles estariam com igrejas vazias. A pergunta é, você luta? Ou você é esse tipo de pessoa? O que você tem feito para evitar isso na sua comunidade? A gente precisa tratar o nosso coração, o nosso quintal aqui, nossa casa. O que você tem feito para propagar a união, inclusive com aqueles que vocês discordam? Aqui ninguém vai concordar com todo mundo, né? Aqui não é seita, né? Aqui é uma igreja.
E o Senhor Jesus já nos antecipou de que igreja seria uma multiforme graça ali atuando e muitas pessoas diferentes funcionando. Não dá para ser todo mundo diferente. Mas o que você tem feito de forma bem prática para propagar a união, inclusive com aqueles a qual você tem claras discordâncias? Se você tem essa tendência, hoje é o dia de você se arrepender, de tomar os passos, de pedir aos... E talvez você seja uma pessoa que está acumulando condenação para si mesmo. É o que o texto está dizendo. Onde você precisa refletir no seu coração. Você é esse tipo de pessoa? Saia do lado de propagador da obra das trevas. Se arrependa. Passe a ser um promotor da palavra de Deus. Passe a ser um promotor da palavra da verdade, que transforma, que edifica pecadores para que vivam em união e para a glória de Deus. Talvez alguns de vocês lutem ou já lutaram com isso, ou conheça alguém que esteja lutando com isso. Exorte essas pessoas a se arrependerem, tomarem o caminho de Deus, se dobrarem diante do Espírito Santo que transforma vidas e serem propagadores da verdade. Nós precisamos ser fiéis ao que Deus diz. E a palavra de Deus é dura. Como o Senhor Jesus mesmo disse, duro é esse discurso. Né? Isso que ele perguntou aos discípulos. Vocês não, o Senhor tem as palavras de vida eterna. E eu quero ser fiel à palavra de Deus. Deixa eu terminar com 3 aplicações rápidas, encorajando vocês, por mais que seja uma mensagem difícil. Mas como Paulo diz, essa mensagem vê o crescimento, a proteção da nossa igreja. Eu sei que um dia eu vou prestar contas diante do Senhor de cada ovelha que aqui está, e eu quero ser achado fiel. Eu quero ser achado fiel. Primeiro, a palavra de Deus, e fale com ousadia dessa palavra. Confie nas verdades, meus irmãos. Ela é a única verdade. É a única fonte autoritativa que não erra. Nossas opiniões podem falhar e vão falhar sempre. Nossos gostos vão falhar, mas a palavra de Deus não. Nós devemos confiar nas verdades da palavra de Deus e não somente confiar, propagar essas verdades, propagar as verdades da palavra de Deus. Segunda coisa, busque ter sabedoria em suas conversas e relacionamentos. Busque ter sabedoria. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você escuta. Tem que ter a musiquinha, né? Cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê, né? Precisamos ter cuidado no que nós falamos, no que ouvimos. Por último, não seja e nem alimente aqueles que desejam trazer divisão à igreja. Não seja um desses. Se algum desses chegar até você, não alimente. Nós estamos aqui para resolver essa situação. Se tiver algum dessas, traga para a gente. Nós queremos resolver, queremos ser fiel à palavra de Deus. Queremos que a nossa igreja seja uma igreja, não vai ser perfeita, até estivermos com o Senhor, mas aquilo que nós pudermos fazer para agradar e obedecer ao Senhor, a gente vai fazer, ainda que seja duro, tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra, mesmo que difícil, mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a confiar na verdade da palavra, no evangelho transformador, na palavra que é fiel, na palavra que é inerrante, infalível. Ajude-nos, Senhor Deus, a estar firme nessa verdade. A mesma coisa, eu peço que o Senhor nos ajude a lidar com sabedoria no que falamos, no que pensamos, nas nossas conversas. E nos livre, ó Deus, da difamação, nos livre da divisão. Que a nossa igreja seja uma igreja marcada por relacionamentos saudáveis. Que nós venhamos aprender, dispor o nosso coração diante da dureza desse discurso, ó Deus. De sermos propagadores de bons relacionamentos. Que nós venhamos destruir essas obras das trevas que querem destruir igrejas locais, que é a fofoca, essas conversas facciosas, do eles contra nós. Isso não pode existir aqui, ó Deus. Nos ajude, Deus. Se alguém está lutando com esse tipo de pecado, com fofoca, com difamação, que hoje seja uma manhã de arrependimento.
E Deus, se isso não acontecer, que o Senhor, assim como a tua palavra diz, nos traga luz dessas verdades. Isso que está acontecendo, se isso por algum acaso estiver acontecendo no nosso meio, para que nós, como protetores da tua palavra e protetores da casa, expulsando o mal do nosso meio, nos ajude a ser fiéis, ó Deus, daquilo que o Senhor diz. Em nome de Jesus. Amém.